gente confia em Deus, a gente busca a Deus, e Deus vem e traz a solução para os nossos problemas. Neemias, ele era copeiro nessa época, e ele ficou sabendo da situação de Jerusalém. Esse homem começa a chorar, irmãos. Ele senta, ele chora, mas aí ele se posiciona espiritualmente. Porque existem situações que nos fazem chorar. Tem situação que, humanamente falando, você olha e fala assim, fazer o quê? Mas quando você se posiciona diante do Deus tremendo, Ele começa a entrar na sua guerra, Ele começa a mostrar para você o que você não consegue ver. Ele começa a jejuar, Ele começa a orar, Ele põe propósito. Ele faz a confissão pelos pecados do povo, mas Ele se inclui. Fala, Senhor, perdoa os nossos pecados. E ali ele começa a chamar a presença de Deus para junto do povo. É muito importante a gente chamar a presença de Deus para junto de nós. Nós temos que ter a presença de Deus, irmãos. Nós temos que ter Deus juntinho de nós. Deus tem que estar conosco todo dia da nossa vida. A Bíblia diz que como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Que os montes de Sião não se abalam. Ele permanece para sempre. Assim é uma casa que é edificada na rocha que é Jesus. Vem tanta coisa. A Bíblia fala que a tempestade vem, o vento vem, e que dá com ímpeto naquela casa. Então aqui não está dizendo que Deus não vai deixar você passar, não. Ele vai permitir você passar com propósito. O vento vem e dá com ímpeto na casa que é construída na rocha. Mas o que eu acho lindo é que apesar de todas as guerras e batalhas, a Bíblia vai dizer que a casa vai ficar firme, porque ela está edificada naquele que não cai, naquele que não se abala, é naquele que dá sustentação, que é o Senhor Jesus Cristo, amém? A sua casa não caiu por causa de Jesus. Levanta a mão, bate palma e glorifica o nome do Senhor. O vento vem, a luta vem, a dificuldade vem. Mas a gente está de pé não é pela nossa força, não, irmãos. A gente luta contra forças invisíveis. A gente luta não é com o ser humano. A luta não é contra o sangue nem a carne, é contra principado e potestade. Mas Deus deixou a armadura dele para nós aí, ó. Pega a armadura de Efésios. Pega o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinto da verdade, calça os pés da preparação do evangelho e da paz. E algo que é muito forte, irmão, nós temos que pegar a espada no Espírito e orar em todo o tempo. Nós temos que orar mesmo. Tem gente que fala, fulano é doido, deixa eu pensar, é doido mesmo. Você tem que falar com Deus toda hora. Você está andando na rua, você está falando com Deus, está na sua casa, você está falando, você está no banheiro, você está falando, porque nós dependemos de Deus para tudo. Se Deus não guardar a nossa vida, acabou para nós, irmão. Se Deus não der o livramento, você sai de casa e vai para o cemitério. É Deus que guarda a entrada e a saída. É Ele que dá o livramento. Não adianta saber dirigir, não adianta a pessoa ostentar, falar, não, eu estou no controle. Não está no controle de nada, quem está no controle é Deus. É Deus que cuida de nós, irmãos. A pessoa, ela levanta, sai de casa, põe o pé para fora, ela não sabe os desafios que ela vai enfrentar. Por isso nós temos que colocar Deus na nossa frente. Falar, Senhor, vai, porque o Senhor sabe de tudo antes de acontecer. Tudo que está sendo orquestrado no reino das trevas está diante de Deus, porque Deus olhos como chama de fogo. Então você olha e fala, Senhor, antes de eu chegar lá, o Senhor já chegou primeiro, então me dá o livramento daquilo que eu não vejo. Esse homem começa a orar e pedir a Deus a solução de um problema grande. Porque Neemias entendeu que Deus era maior do que tudo aquilo que ele viu, do que todo aquele cenário de Jerusalém. Quantos cenários, irmãos, estão diante de nós? Cenário que muita gente está cruzando os braços, falando assim, quer saber? Não vou reagir, não vou fazer nada, porque isso aqui é difícil demais. Então, irmãos, nós temos que reagir sim, nós temos que confiar no nosso Deus. Tem muita coisa que realmente a gente não pode fazer mesmo, não, mas Deus pode nos ajudar. Jerusalém ficou parada por 120 anos. Ninguém tinha coragem, porque a situação lá era deplorável. Mas esse homem, ele sai de lá, de dentro do palácio.
Ele sacrifica o conforto dele, irmãos, em prol de um povo que está humilhado, um povo que está lá, irmãos, precisando de ajuda. E aquele homem se coloca na brecha. E ele começa tudo como, irmãos? Com oração. A gente tem que orar. Jesus nos ensinou isso, irmãos. Jesus é o nosso maior exemplo. Porque se a gente for olhar, não, mas Jesus andou aqui, não precisava de orar tanto. Ele é o nosso maior exemplo. Jesus nunca estava desgastado demais, não, eu estou cansado. Estava curando pessoas, ensinando pessoas. Ele nunca deixou de orar. Ele ia para os desertos, ele ia para o monte, estava sempre em constante oração. O nosso modelo de vida é Yeshua, é Jesus Cristo. Constante oração. E lá em Lucas 18, orar sem cessar. Se a gente quiser ter vitória, para não cair em tentação, não cair na esparrela do diabo, não ficar vivendo uma vidinha natural, na carne superficial, a gente tem que orar. Porque quando a pessoa não ora, ela fica numa vidinha natural. Ela fica acomodada. Então a gente precisa realmente mergulhar nessa comunhão com Deus. A gente várias vezes nós ouvimos a pregação aqui acerca de Pedro. Como que Pedro conseguiu um milagre em águas profundas? Porque o que a gente não consegue, irmãos, numa vida superficial e profundidade, a gente consegue. Quando você mergulha em Deus, Ele vai promovendo as coisas. Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então esse homem, ele ora. E o que eu acho interessante aqui, ele falando da boa mão de Deus. Ele fala da boa mão de Deus o tempo inteiro. E lá em Isaías, irmão, 59, a Bíblia diz que a mão de Deus está encolhida. Os ouvidos de Deus eles estão agravados. Você está falando, Ele está ouvindo. E às vezes a resposta não chega na hora que a gente quer. A gente é testado, mas Deus está ouvindo e as coisas já estão em andamento. Porque as coisas acontecem duas vezes. Primeiro acontece no mundo espiritual, depois se materializa. E aí você tem que ter visão. Porque se você não tiver visão, você perde seu propósito. Você está orando, está falando com Deus, você acha que Deus não está vendo o que você está passando, Ele está controlando o trono. Mas também Ele quer ver até onde vai a sua confiança nele. A gente tem que confiar em Deus. Confiar em Deus mesmo. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmãos. Confia no Senhor. Teve um momento na vida de Abraão aguardando a promessa, parecia que a promessa não vinha de jeito nenhum. Ele estava dentro da tenda, irmãos, triste. E a tenda é o que? Um lugar pequeno, limitado. Porque o diabo quer sufocar as pessoas. Fica dentro da tenda, fica aí. Não, Deus falou com ele, sai para fora. A gente tem que sair, porque a vida de comunhão ela te liberta, ela te tira de prisões. O diabo quer te sufocar no meio da sua dor, no meio da sua luta. Mas quando você vai para Deus, começa a orar, você entende que o poder de Deus, Ele transcende, Ele é maior do que tudo nessa vida. Glória a Deus. Ele é manaçudo. Abraão sai. Quando ele sai da tenda, ele está rompendo com os limites. Porque o diabo quer colocar limite. Mas uma vida com Deus, ela não te impõe limite, não. Limite de conquistar, não. Existe limite no sentido de obedecer a Deus e não fazer aquilo que Deus não agrada. A vida com Deus é uma vida de disciplina. A vida com Deus é uma vida de propósito, de consagração, de entrega. Passou disso aí a religião. Religião não muda a vida de ninguém, mas o propósito com Deus muda, né? O relacionamento. Eu acho lindo aqui, em relação a Abraão, porque ele sai da tenda e Deus manda ele contar as estrelas. Deus manda ele contar as estrelas, porque ninguém conta estrelas de cabeça baixa. Você tem que levantar a cabeça. Deus está nos chamando hoje, levanta a cabeça, meu filho, sai da tenda. Vem aqui, falar comigo, entra na comunhão, que eu vou te mostrar o meu poder é maior do que tudo isso. É maior do que inimigo, do que perseguição, do que afronta, é maior do que a dor da sua alma, é maior do que a angústia está vivendo. Deus é maior do que tudo. E Ele está sempre te incentivando a levantar a cabeça e mostrando para você a grandeza dele. Deus é grande demais. Deus falou com ele: olha, sua descendência vai ser como a areia para
porque não tinha nada, agora vai. Deus supera a expectativa. Tem hora que a gente sofre demais querendo alguma coisa, parece que não vem, mas você está ali esperando em Deus. Quando Deus resolve fazer, irmãos, compensa tudo na sua vida. Quando a bênção chega para nós, ela compensa. A bênção, quando ela chega como uma cura para a nossa alma. Deus vai mostrando para nós o propósito de tudo que a gente está vivendo. Irmãos, a gente não sofre e vive as coisas por acaso. Existe um propósito alternador, irmãos. Deus é o controle da sua vida. Só que Deus está te chamando a olhar para Ele, olhando firmemente. A palavra de Deus é muito enfática quando ela fala assim: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa vida. Porque se você não tiver um olhar firme, você desloca o seu olhar e vai olhar em tantas outras coisas. Mas uma pessoa, quando ela tem um propósito de vida, ela tem um olhar firme, ela vai fixar aquele que fez a promessa. Muita coisa vai acenar para você e falar: oh, olha aqui, olha essa dificuldade, olha isso aqui. Mas você está olhando para o autor e consumador da sua fé. Você está olhando para Yeshua. Você está olhando para o Todo-Poderoso. É aquele que te socorre. É aquele que é socorro bem presente na hora da luta. Ele é maravilhoso, beleza. Esse homem vai para Jerusalém, lugar de destruição. Mas ele não entra sozinho, ele entra com Deus. Não importa a dor, não importa o nível de sofrimento. Se você entrar com Deus, você vai arrancar e vai sair da vitória. Lá na mão cheia de guerra. Esse homem vai, ele ora. E quando ele ora, Deus toca no coração do rei. Porque a Bíblia diz que como ribeiro de água é o coração do rei nas mãos do Senhor, segundo o seu querer, ele inclina. Como ribeiro de água, Deus pega o coração do homem e faz assim, inclina. Ó. Tem alguém que você está orando, Deus vai fazer assim, ó. Deus vai inclinar como ribeiro de água. Deus muda, irmãos. Ele pode tudo. Esse homem, ele entra lá e ele tem provisão, irmãos. Fala assim: Deus vai me dar provisão para eu vencer essa luta. Ele chega lá, Deus dá para ele tudo o que ele precisa para fazer aquela obra. Porque quando Deus te dá uma missão, quando Deus te coloca diante de um desafio, ele se responsabiliza. Ele move céus e terra. Ele vai te dar tudo que você precisa para romper e cumprir aquilo que ele te deu. Ele vai falar. Estava tudo parado. Foi só Neemias começar, aí começou a oposição. E o diabo gosta da derrota, né? Ele quer que você fique parado lá com tudo destruído, aí tá bom. Mas quando você reage, fala: não aceito isso. O meu Deus tem poder para mudar a situação. Você vai deparar com oposição. Vai ter luta. Logo ele levantou tanta luta contra Neemias. Mas a Bíblia fala aqui, irmãos, da vida de oração daquele homem. O que nos ajuda a ficar de pé é a comunhão com Deus. Não tem outro jeito, não, irmãos. Se a gente não colocar a boca no pó, dobrar o joelho e clamar a Deus, ficar com Deus, você não vai longe, você não consegue chegar. Não vai, não, irmãos. A pessoa vai até certo ponto, porque é uma coisa que está além da nossa força, irmãos. É só o poder de Deus para te colocar para frente. É só Deus para falar: filha, até que você veio, daqui para lá eu resolvo. Glória a Deus. Porque Deus vai resolver para nós o que a gente não pode resolver. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Neemias chega e começa a fazer essa reconstrução e ele depara com muita oposição. Mas esse homem, ele reconhece o tempo todo a mão de Deus, a boa mão de Deus sobre a vida dele. Essa boa mão que está lá em Isaías 59, essa boa mão que não está encolhida, essa boa mão que te ampara, essa mão que tira você de tanto perigo, de tanta coisa que o inimigo vai tramando para poder tentar te destruir sua casa. A boa mão de Deus está lá, sabe por quê? Porque você está orando, você está falando com Deus, está pedindo Deus ajuda. E o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Provar e veja que o Senhor é bom. Quantos tem provado aqui que Deus é bom? Levanta a mão.
de andar armado. Tem que andar armado, não é com as armas da carne, não. É as armas espirituais. Fazia a obra com uma mão, com a outra mão estava com a arma. Tem que andar armado. Tem que andar armado. Tem que andar armado. Com a arma que é o sangue de Jesus, que é uma arma poderosa. Fala, o sangue de Jesus é uma arma poderosa. Tem que clamar o sangue de Jesus. Deixa eu chamar de novo. Se for necessário, clama o sangue de Jesus o dia inteiro. Clama o sangue de Jesus na sua mente. Clama o sangue de Jesus sobre seu filho, sua casa, sobre tudo. Vai clamando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é uma arma sem igual. Não tem nada que se compara. É a maior arma que existe nesse universo. É o sangue de Yeshua. Porque é um sangue puro, um sangue santo. Amém? O sangue de Jesus é uma arma tremenda. O nome de Jesus é outra arma tremenda. Use o nome de Jesus. O que você pedir ao Pai, peça em nome dele. Aleluia. E crendo você vai receber em nome do Senhor Yeshua, o Todo-Poderoso. O Espírito Santo também, irmãos, ele nos ajuda a orar. Tem hora que você não sabe, ele toma as rédeas. O Espírito Santo, ele vai gemer. Quantos aqui já ficou gemendo? Você já orou, já começou a gemer? Chorar, gemer. A Bíblia fala de gemidos inexprimíveis. Oh, glória! Oh, coisa boa, gemidos inexprimíveis. Quem já sentiu esse gemido? Fala, eu já senti. Coisa boa. É o Espírito Santo de Deus. Aqui outra arma poderosa, a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Então nós temos que tomar posse das armas espirituais, da armadura. Deus colocou tudo. Você está na guerra, está fazendo reconstrução na sua vida, na sua casa, sabe que o inimigo não vai ficar quieto, ele vai colocar um tapete vermelho para você passar, né? Não vai mesmo, ele vai tentar te opor. Mas você não está desprovido, tá? Você não está desprovido de segurança, nem de proteção. Você não está de qualquer maneira, não. Deus proveu tudo para nós. O negócio é tomar posse. O negócio é você apropriar daquilo que está à sua disposição. Deus colocou à nossa disposição. Nós temos que pegar e usar. Por isso que a Bíblia fala, tomai a armadura. Se você não tomar, não pegar, não usar, não tem jeito. É igual em relação a veste de louvor. Veste de louvor, Deus te dá, mas você tem que pegar e vestir. Por isso que tem muita gente que não louva na hora da dificuldade. Porque Deus dá a veste, uma pessoa fica olhando para ela e fala, está doendo demais, está difícil demais, ó dia, ó noite. Deus te dá a veste de louvor, pega a veste, veste ela e fala em nome de Jesus. Estou louvando, estou adorando, porque Deus está na peleja, Ele está trabalhando na minha causa. E a gente vai ver aqui, irmãos, as coisas rompendo, as coisas acontecendo, milagres chegando. Aquele povo animado, Neemias chega um momento, Neemias fala assim, ó, vamos nos esforçar, vamos edificar. Ele começou a proclamar um pouco, chamar o povo, vamos lá, vamos trabalhar. Porque, olha, irmãos, quando a gente quer uma coisa, a gente tem que lutar. Quando a gente quer uma coisa, você não cruza os braços, não adianta só querer. A gente tem que mostrar que realmente a gente quer. Quando a gente quer, a gente põe a mão na massa. Não é assim? Aí você vê quando a pessoa quer algo, quando essa pessoa mergulha, quando essa pessoa está envolvida. Nós temos que nos envolver com a causa de Deus. Porque o diabo quer as pessoas endurecidas, que é o crente carnal. Crente carnal, vivendo uma vidinha, o diabo vive. Mas quando você mergulha, o diabo não é problema, ele sabe que é espiritual. Ele sabe, ele conhece. Ele não é bom. Ele sabe quando uma pessoa tem vida no altar, tem vida com Deus, e quando não tem. Quando está levando o trem de qualquer maneira. Não respeita, não, irmãos. Não respeita quem está vivendo uma vida superficial. Tem que ter vida com Deus, irmãos. Tá? O único que nos garante, irmãos, é Deus, viu? Acabou, viu? É o único que pode nos garantir. Deus, ele livra a gente de cada coisa, irmãos. É o mesmo Deus que agiu lá na fornalha. Ele não mudou. A Bíblia diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A fornalha cresceu 7 vezes mais. Quem jogou os jovens de Deus lá, morreu na porta da fornalha. Não aguentou o calor do lado de fora. Mas olha, uma pessoa quando ela é de Deus, a resistência que ela tem, as coisas que ela consegue passar na vida, por causa de Deus. É de Deus.
dor, mais sofrimento. Ele quer mesmo, irmão, judiar. Mas só vai até onde Deus permite ele ir. Existe limite. Aqueceu 7 vezes mais. Agora vamos ver. Ainda deu para eles aí uma oportunidade. Ó, nós vamos dar mais uma chance. Repensa aí. Negócio lá, a coisa tá feia. Aqueceu 7 vezes mais. Ó, pensa bem aí. Às vezes você desiste. Desiste do seu Deus. Desiste do propósito. Sabe o que eles falaram? Não. Deus pode me livrar. E mesmo se ele não livrar, eu vou morrer fiel. Aí sabe o que aconteceu? Quem jogou eles lá morreu na porta da fornalha. E quando eles olharam, não tinha 3, não tinha 4. O 4º homem da fornalha estava lá, ó. Lançou eles na coma, amarrado. E quando eles olharam, eles estavam soltos, caminhando no meio do fogo. Porque Deus, Ele faz você caminhar no meio da prova. E tudo aquilo que vem para te prender, Deus vem arrebenta no mundo, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Jogou lá amarrado. Amarrado, falou que é bom. Vai morrer escorregado, não vai sobrar nada. Mas de repente, está ele perto, caminhando no meio da provação, porque o 4º homem da fornalha está lá. Glória a Deus. Olha o Daniel também, a mesma coisa, irmão. Pegou Daniel, jogou Daniel, porque Daniel está no propósito de orar. Ah, não pode orar, não. Mas quem falou que não pode? Eu vou orar sim. Ah, mas olha a luta aí, ó. Você vai parar ou se eu não vou parar, não. Vou colocar mais força. Né? Se eu tiver que deitar, eu vou deitar. Se eu tiver que gritar, eu vou chamar por ele. Quer ver? Olha lá, ó. Daniel lá dentro da cova dos leões. Os leões não puderam fazer nada. Mas depois, quem jogou eles lá foi jogado. E antes deles chegarem lá no fundo da cova, está escrito, eles foram despedaçados. Porque tem gente que não aguenta a luta que o crente aguenta, não. Eles gostam de colocar fogo na fogueira, gostam de ver a maldade, mas na hora de passar não dá conta. Sabe por que a gente dá conta? Por causa de Deus. Não é na nossa força, não, irmãos. Se fosse na nossa força, a gente não conseguia nem sair da sua casa, nem levantar da sua cama. Quantas pessoas aí estão entregues à depressão? Quantas pessoas desanimaram de tudo? Ai, tanta luta, tanta dificuldade, tanta pressão, tanto inimigo. Ai, meu Deus, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levanta os olhos e chama por ele. Reconhece que você não pode. Eu tenho muita coisa que eu não posso ver, não. Eu sou doido. Eu sou doido de falar, não. Eu coisa nenhuma. Eu nada. É o meu rei. É o meu Jesus. É o meu escudo. O meu escudo. A Bíblia vai dizer que ele é escudo. O escudo, irmãos, está na nossa frente. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é um escape para nós. A Bíblia diz que quebrou-se o laço e nós escapamos. Se não fosse Deus, Israel que o diga, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivo. Está escrito lá. Se não fosse Deus, Israel que o diga, os inimigos já tinham devorado vivo. Mas quebrou-se o laço e nós escapamos por causa disso. Deus quebra o laço do passarinheiro. Deus quebra as armadilhas. O sangue de Jesus passa antes de você chegar no lugar, está passando e está desfazendo. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele livra os nossos pés, não deixa vacilar. Ele vai guardar a entrada e a saída desde agora e para sempre. Que mal nenhum vai suceder e a praga também não vai chegar. Se chegou alguma luta, Deus tem propósito. Deus de alguma forma quer te impactar. Não é para você se render diante da dor, é para você se render diante dele. A gente tem que se render diante de Deus. Não é diante da dor, é diante de Deus e falar: Senhor, eu não posso resolver, mas o Senhor pode. O Senhor pode me dar um escape, o Senhor pode trazer a vitória. O Senhor pode fazer com que
eu saia dessa situação melhor do que eu estou. Porque o propósito de Deus é esse, irmãos. Você vai ter na palavra de Deus pessoas entrando em situações dificílimas e saindo muito melhor do que entrou. Por quê? Porque essa pessoa entregou para Deus o que Deus pediu. A melhor coisa que tem se entregar para Deus que está pedindo. E às vezes, irmãos, é necessário sacrifício. Tem gente que fala, não, Jesus já pagou o preço do sacrifício. Cadê? Não tem que pôr. Porque tem que ter sacrifício, sim. Tem que jejuar. Você tem que sacrificar sua carne. Tem que priorizar Deus. Deus tem que ser prioridade. A gente não pode deixar Deus por último, como o bagaço da laranja para Ele. Nunca. Deus merece o melhor. Você levantou de manhã, a Bíblia fala das primícias. A gente tem que entregar primícia para Deus. São os primeiros frutos. É os primeiros momentos da sua. Você sente a sua respiração. Você está respirando o tempo inteiro. Mas quando você acorda, você levantou de manhã, não é nem o cônjuge que está do lado. Agora você tem que amar sua esposa mas primeiro tudo é para Deus. Você entregar as primícias do seu dia e falar, Deus, tu abriu meus olhos, meu coração está batendo, eu estou ouvindo por causa do Senhor. Estou aqui, Pai, ó, de joelho consagrando esse dia na tua presença. Porque no final do dia, o Senhor já sabe tudo que vai acontecer. Deus já sabe de tudo. O que para nós é segredo, está tudo patente aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Por isso, nós temos que depender de Deus. Porque quando você depende de Deus, Deus ele te livra de muitas coisas. Quando você depende de Deus, ele te faz despontar. Ele te ajuda em situações que, humanamente falando, seria impossível você vencer. A Bíblia está aqui, irmão, cheia de situações. Já andando com Jesus e vendo pessoas falar com ele, não adianta, acabou. Você acha que ele deixou de seguir Jesus? Não, ele ficou com Jesus. E Jesus falou com ele, Jairo, crê somente. E eu pergunto para você, com que você tem ficado? Jairo decidiu andar com Jesus. Ele estava andando com Jesus. E o diabo quer passar para nós, você está andando com Jesus, olha aí, o problema é do capeta para lá. Eu estou andando com Jesus, o problema veio, eu vou continuar, ele vai me dar vitória, vai me dar força, eu vou romper e eu não vou deixar minha vida com Deus. Você acha que ele descabelou? Saiu um pouco, porque tem gente que é assim. Deixa Jesus vai resolver as coisas do jeito deles, hein? Quebra a cara, né, irmãos? Tem muita gente quebrando a cara aí. Porque o Jairo ele poderia ter largado Jesus para não morrer, já não preparar o enterro, que agora acabou. Porque ele quer o diabo, quer executar sonho. Você está andando com Jesus, você fala, não, prepara o enterro disso aqui, enterra o seu casamento, enterra isso, enterra seu ministério. Não, capeta, eu estou com o doador da vida. Ele vai lá e ele vai despertar, porque Jesus falou, eu vou despertar. Quando ele chega, a coisa muda. Muda tudo. E tem muita gente que zomba. Tem muita gente aí zombando. Deixa zombar. Porque Jesus chegou lá falando que despertar. Aí muita gente vai dar risada. Muita gente está dando risada de nós, da nossa fé. Não é verdade, irmãos? Porque você vai ver na palavra de Deus, muitas das vezes o povo como minoria. E os inimigos, ó. Mas sabe qual que é a diferença? Não é a quantidade, não. É o Deus que nós servimos. Você vai ver Deus honrando Gideão, todo mundo correu, foi esconder em caverna. Gideão foi para dentro de um tanque e começou a malhar o trigo no lagar, e ele ficou lá, e Deus mandou hoje e falou, valeu, poderoso! Eu sou contigo. Eu vou usar a sua vida para libertar Israel. É um homem. A família dele era mais pobre, ele era o menor, pequenininho. Mas e daí? E daí se é pobre, se é pequeno? E daí? O negócio é Deus, o negócio é Deus. É Deus. Não é quantidade, não.
ficou com medo. Aí o exército reduziu, ficou um pouquinho, sabe por quê? Deus não divide a glória dele para ninguém. A glória é de Deus, irmão. Nós temos que depender de Deus. E você olha uma multidão, um tanto de inimigo, um tanto de mundo, um tanto de afronta, um tanto de coisa, mas você não está confiando em você e nem no homem. A gente confia em Deus. Eu confio em Deus, irmãos. Eu confio no Senhor. É dele que vem meu socorro, é Ele que nos mantém de pé, que nos ajuda todo dia na nossa vida. É Ele que nos deu a respiração. Ele que nos deu a vida, Ele que está no controle. Ele fez a promessa e vai cumprir, Ele não está atrasado, não. Para a gente encerrar, irmãos, essa cidade que foi reconstruída em 52 dias. E é interessante, como nós lemos aqui, que os inimigos ficaram aterrorizados, porque eles entenderam que Deus fez a obra. Veja bem, você está se esforçando, mas na verdade é Deus que está agindo, irmãos. Porque quem somos nós, irmãos? Você está numa guerra, você se esforça, você congrega, você jejua, mas na verdade é o agir de Deus, é Deus que está ali, ó, trabalhando em tudo. E é muito bonito porque o Neemias ele reconhece que Deus fez a obra. Ele não bateu no peito e falou, não, eu fiz. Não, ele jejuou, ele fez a parte dele, mas ele foi humilde o suficiente para reconhecer, não fui eu, foi Deus que fez. Deus entrou na peleja, entrou na guerra, e Deus me deu vitória em situações impossíveis. Porque Deus, irmãos, é um especialista em reverter situações impossíveis. Ele reverte situações. Ele pega a água amarga de mar e transforma uma água doce. Ele abriu o mar vermelho, abriu o Jordão. Primeiro ele deixou transbordar. Aí Deus vem e dá a direção. Tem passos de fé. Fala para o sacerdote, vou apertar. Passos de fé. Porque você não conquista se você não sair do lugar. Se você cruzar os braços, vai parar, sua vida vai para canto nenhum. Mas aí eles pegam porque a arca significa a presença de Deus. Você tem que dar passo de fé caminhando na presença de Deus. Querido, você atravessa qualquer situação difícil da sua vida. O Jordão transbordar é do propósito de Deus. A luta que vem é do propósito de Deus. Não é para acabar com você, não, para te testar. Dê passos de fé. Pega a arca e caminha. E confia em Deus. Porque do Senhor vem a solução para tudo na nossa vida. Aquelas situações que parecem assim, acabou tudo. Se você confia em Deus, Deus vem e reverte tudo a seu favor. Ele transforma a maldição em bênção, irmão. Ele transforma a maldição em bênção. Ele pode tudo. Então eu gostaria que você se colocasse de pé e começasse a orar agora. Fale com Deus. Mostra para Deus a sua Jerusalém. Que situação aí que o muro caiu, que a porta foi queimada. Porque tem muitas situações que às vezes dão uma vergonha mesmo. E a gente tem que reconhecer diante de Deus. Quando uma situação na vida não está bom, quando está uma vergonha, quando você foi atacado pelo inimigo. Mas Deus está dizendo, olha, mesmo que você tenha sido atacado pelo inimigo, eu sou poderoso para reverter isso aí. Deus vai te dar força para você levantar os muros da sua vida e colocar as portas no lugar. Você tem liberdade. Se você quiser dobrar o joelho, dobra, eu vou dobrar o meu. Mostra para Deus a sua Jerusalém. Aonde o muro caiu, aonde a porta pegou fogo. Porque a porta fala de lugar de decisão e o muro fala de proteção. Coloca diante de Deus e fala, Senhor, o muro caiu, a porta pegou fogo, mas não está perdido não. O Senhor tem a saída, o Senhor pode reverter situações impossíveis na minha vida. O Senhor traz à existência as coisas que não existem. No nome santo de Jesus, Pai. Estou colocando diante do Senhor a minha vida, a minha casa, a situação da igreja, porque o povo é teu. Quem sou eu, Pai? Eu sou muito pequena, eu sou só um instrumento. O dono da obra é o Senhor, quem está na frente de tudo é Deus. Está aí o teu povo. Mesmo que tenham sido atacados, mesmo que estejam vivendo situações até de vergonha, de humilhação, o Senhor é Deus que pode reverter. O Senhor transforma a maldição em bênção. Ajuda essa pessoa a levantar os muros que caíram. Ajuda essa pessoa a colocar as portas no lugar. Não está perdido não. O Senhor é Deus poderoso que pegou as águas amargas de mar e transformou em águas saudáveis. Talvez essa pessoa está vivendo um
glória a Deus, que trabalha, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Amém? Você que recebeu a palavra, orou com fé, bate palma e glorifica o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar, irmãos? Amém? Vamos encerrar no nome de Jesus. Irmãos, sexta-feira, culto com 20 pessoas no nome de Jesus. Deus é fiel na nossa vida. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, quero